Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Vamos dar uma repassadinha pela NR15 agora. Eu comecei a grifar o que é importante e você sabe que eu grifei tudo, simplesmente tudo, né? Muito bem. É, então vamos dar uma repassadinha. A NR15 é bem pequena, o corpo da norma, né? Depois os anexos são grandes, mas o corpo da norma são bem pequenos, né? Então, e eu já vou grifando aqui, só para a gente não se perder, onde nós estamos, né? Então, primeiro começa o seguinte, né? O que ele considera como insalubridade, né? Atividades que fazem mal à saúde, mas o que ele considera? Ele considera que são aquelas atividades onde os limites de tolerância previstos nos anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12, né? Então, ou seja, superar, acima dos limites, superar o limite de tolerância dos anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12. Vamos pegar aqui, ó. Cadê? Tá. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Trabalho. Aí você vem aqui em fiscalização, segurança do trabalho, aí em normas regulamentadoras, normatização, e aqui em normas, perfeito. Aí tem todas aqui, né? E nós vamos lá na 15, né? Então os anexos, eu vou abrir aqui, né? Os anexos, eu vou puxar aqui do lado, gente. É minha cola, tá bom? Então os anexos 1, que é ruído contínuo intermitente, 2, que é o ruído de impacto, o 3, que é exposição ao calor, o 5, que são as radiações ionizantes, que não são exatamente as ionizantes, mas só as radiações X e as partículas alfa, beta e gama. A 11, o anexo 11, que é agentes químicos, cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância em inspeção no local de trabalho, e o anexo 12, que é o limite de tolerância para poeiras minerais. Então, esses daqui, eles têm limites estabelecidos. Então, se tiver superior a esses limites, é considerado insalubre, né? Deixa eu voltar aqui na minha condição de grifo, né? Nas atividades mencionadas no anexo 6, 13 e 14, apenas mencionada, né? Não existe mensuração. Então as condições hiperbáricas, que é a 6, a 13 são os agentes químicos, o simples contato com agente químico independente de quantificação, e a 14, que são os agentes biológicos, né? Não existe também quantificação, é simplesmente uma qualificação, tá? Comprovadas através então isso daí já caracteriza insalubridade. No caso dos anexos 7, 8, 9 e 10, o 7 são as radiações não ionizantes, o 8, vibração, o 9, frio, e o 10, umidade. Esse daqui precisa de laudo de inspeção local do trabalho, tá? De laudo. Para falar a verdade, tudo precisa de laudo, tá, gente? Mas esse daqui neste caso aqui, ó, os anexos, o 15.1.1, ele está pautado na NR15, nas tabelas. O 15.1.3, ele está pautado nos anexos, simplesmente existindo esses riscos, já está caracterizado. E o 15.1.4, ele depende exclusivamente de laudo de inspeção, ok? Aí ele vem explicar aqui o que ele entende, o que é para a norma limite de tolerância, né, que é a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador durante sua vida laboral. Isso vocês vão ver, vão cansar de ver palestras e gente especialista comentando sobre isso, né?
Então, assim, o limite de tolerância, ele é um conjugado, um binômio, intensidade, digamos assim, e tempo de exposição, né? Existe esse binômio. Agora, a questão de não causar dano à saúde do trabalhador é extremamente questionável, né? Se você pegar as normas, a NIOSH, por exemplo, ela é revisada todo ano, e a nossa aqui, ela desde 1978, se não me falha a memória, deixa eu ver se eu tenho aqui, mas é de 78, porque essas alterações, revisões, não foram, as tabelas não foram atualizadas ao longo do tempo. Então, assim, a gente tem aí, pode-se dizer que quase 50 anos, né? Estou exagerando, mas vai 40 anos, 42 anos, 42, 43 anos, onde esses limites não são alterados, né? Sendo que a NIOSH altera todo ano. Ela, não que ela altera, mas ela faz a revisão todo ano, né? Então você vê a diferença que são essas normas, né? Bom, o exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os itens, né, assegura ao trabalhador a percepção, ou seja, o recebimento, né, de adicional sobre o salário mínimo da região. Por que fala salário mínimo da região? É que assim, existe o salário mínimo nacional e o salário mínimo estadual. Então, no geral, os estados eles praticam o mesmo valor do salário mínimo federal, tá? Mas assim, se houver um salário mínimo estadual, é esse daí que tem que ser respeitado, né? Mas a diferença do salário mínimo de São Paulo para o Brasil é mixaria, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, é mixaria. Se tiver, eu nem sei quanto tá hoje a diferença, mas teve época que aí, há pouco tempo atrás, era coisa de R$10. Muito pouco, tá? Bom, de qualquer forma, esse percentual é estabelecido em cima do salário mínimo e não do salário do trabalhador. E aí ele é fixado em 40% para insalubridade de grau máximo, 20% para insalubridade do grau médio e 10% para insalubridade para o grau mínimo. Tá? Então veja, não é em cima do salário do trabalhador, é em cima do salário mínimo. Tudo bem? 40, 20 e 10. Né? Havendo mais de um fator de insalubridade, aí tem que considerar o de maior grau, o grau elevado, tá bom? Não pode ser cumulativo. Se ele tiver exposto a dois índices ou dois agentes de insalubridade, ele só ganha como sendo um, não como sendo dois, tá? Esse é adicional. A norma traz que a eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo. Isso é verdade, mas mais ou menos, né? Porque assim existe muita jurisprudência em cima da empresa fornecer IPI e ainda que neutraliza, mas ainda assim ter que continuar pagando insalubridade, tá? Então depende depende muito de caso a caso, mas assim a norma prevê que se em tese você dando o IPI não precisaria pagar insalubridade, mas não é o que a gente encontra na prática, tá? A eliminação, a neutralização, ela pode ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral que preservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Tudo bem? Aí sim, realmente, né? Se você coloca um exaustor, consegue diluir, consegue dispersar a concentração do agente, está descaracterizado mesmo a insalubridade. Isso, sem dúvida nenhuma. O problema não está aqui, o problema está nesse item aqui, utilização de EPI, tá? Proteção individual. Esse é o problema maior aí, tá? Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador comprovar a insalubridade por laudo técnico de engenheiro ou médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho é um médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar o adicional devido ao trabalhador exposto a insalubridade quando impraticável sua eliminação ou neutralização, ou seja, constatado que ela existe, quem define esse percentual é a autoridade regional, muito embora no laudo o próprio engenheiro e o médico, no caso mais o engenheiro, ele já define um percentual, tá? Em cima desse grau máximo, médio e mínimo, porque existe alguns casos que a norma já define o que é máximo, médio e mínimo, tá? É só mais os casos que não estão definidos na norma.
A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de avaliação pericial por órgão competente, que comprove a inexistência de risco à saúde do trabalhador. Então, de novo, a empresa ela pode solicitar um laudo, que não é, mas uma vez que já era considerado, mas isso tem que ser submetido à Secretaria do Trabalho, tá? No caso aqui em Campinas, a Gerência Regional do Trabalho. É facultado às empresas e aos sindicatos da categoria profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho, através da DRT. DRT antigamente chamava DRT, Delegacia Regional do Trabalho. Hoje é Gerência Regional do Trabalho. Bom, não sei se mudou de novo, né? Realização de perícia e estabelecimento, em estabelecimento ou setor, desde com o objetivo de caracterizar e classificar ou determinar a atividade insalubre. Tá? Ou seja, a empresa ela pode pedir isso para a GRT, né? E o sindicato também pode solicitar isso daí. Nas perícias requeridas à Gerência Regional do Trabalho, desde que comprovada a insalubridade, o perito não mais Ministério, mas da Secretaria do Trabalho, indicará o adicional devido. Tá? Então é o perito que vai, quando não se tem uma definição clara de qual o valor. O perito descreverá no laudo a técnica e os aparelhos utilizados. Isso, qualquer laudo tem que ter isso, tá? A gente tem que mostrar qual é a técnica utilizada para aferição e temos que usar também o certificado de calibração do aparelho que está sendo utilizado para medição, né? Deixa eu ver. Bom, aqui é mais assim para garantir a gerência do trabalho, né? Disposto do 15.5, não prejudica a ação fiscalizadora nem a realização ex-ofício da perícia quando solicitado pela Justiça nas localidades onde houver perito. Bom, enfim, aí vem os anexos, né? E como eu falei para vocês, tem vários anexos. E então aí tem o anexo 1, que é a questão do limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente. Gente, honestamente, essa tabela assim, é uma tabela referencial, é uma tabela para 8 horas de trabalho, né, como você já deve ter aprendido isso. Então ela fala o seguinte, que um trabalhador, o máximo que ele pode ficar submetido durante um turno de 8 horas de trabalho é 85 decibéis. Né? Isso é verdade, muito embora existe um tal de limite de ação, né, onde isso mais oportunamente nós vamos estar discutindo, que é quando você está com 50% do valor. Né? E no caso aqui de decibéis, como uma forma de energia e é logarítmica, na realidade existe um cálculo através de log, que ele não tem aqui, mas tem em outro local, eu posso apresentar para vocês. Esse cálculo, 50% de 85 é 80, né? Porque a cada 5 dB dobra. Né? Só para você ter uma ideia, quando de 85 dB pode ficar 8 horas, mas se você subir 5 dB e ir para 90, pode ficar metade do tempo. Então, em tese, a metade de 85, na realidade é a metade de 8, né? O limite seria o dobro de 8. O limite para 16 horas seria 80 decibéis, tá? Então, isso seria o limite de ação, né? 82, né? 82. Então, o limite seria 82 decibéis, perdão. Aí, mas no caso, aqui entra também a legislação previdenciária e tal. Mas no caso, isso fica por uma outra discussão, um outro momento. Agora, o importante para nós é a gente avaliar o seguinte: olha, nós temos aqui os limites de ruído, o tempo que pode ficar naquele ruído, só que honestamente é impossível você trabalhar num local onde o nível de ruído vai ser tão estanque assim, tão padronizado desse jeito, né? Não existe. Aí eles desenvolveram uma fórmula, né, que é a somatória das frações aqui, que vocês também já devem ter utilizado isso, né? Então você coloca nesse modelo, você vai estar comparando os tempos que você pode ficar e que você ficou efetivamente em cada nível de limite de ruído,
e se a soma das frações for superior a 1, isso é considerado como sendo insalubre. E beleza, também pode ser. Mas o que se usa mesmo em relação a tudo isso é o dosímetro, né? Então a ideia aqui é usar dosímetro de ruído, é muito mais prático, é muito mais coerente, né? Deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu estou abrindo. Não, está certo. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Então, se a gente pegar aqui um dosímetro de ruído. Dosímetro. Opa. De ruído. Né? Então, dosímetro de ruído. Vou colocar aqui uma imagem. Então, aqui a gente tem esse aqui é um dosímetro de ruído. Deixa eu ver. Esse aqui é melhor para a gente ver. Ver a imagem. Então, esse aqui é um dosímetro de ruído. O funcionário ele fica com esse cara na cintura. O microfone vai junto, próximo à altura da orelha dele. E ele vai ficar lá um turno de trabalho, pelo menos, para poder fazer um acompanhamento do nível de ruído. E aqui sim, vai me dar a dose e aí eu vou saber se esse cara ele é insalubre ou não, através do dosímetro de ruído. Tudo bem? Então é assim que a gente trabalha. Existe uma NHO da Fundacentro que trata sobre a medição de ruído. Que eu acho que é o ponto. Tá? Então, essa comparação ela é muito mais coerente a gente pensar em dosímetro de ruído e não exatamente em decibelímetro. Tá? Mas se for a fazer uma análise de ruído de fundo, um escritório, né, aí tudo bem, eu acho que aí um dosímetro um decibelímetro ele vai bem, porque você mede lá, os ruídos são mais ou menos constantes, né? De qualquer forma, o ideal seria ter um data logger, né? O ideal seria ter um instrumento que registrasse o tempo e o ruído, mas ainda assim eu acho que para medir um ruído de fundo, o decibelímetro vai bem. Só para vocês terem uma ideia do decibelímetro, aí é um pouquinho diferente o instrumento, né? Decibelímetro, deixa eu ver. Metro. Aqui a gente tem um decibelímetro, tem um monte, né? Então, sei lá, ele é um instrumento, sei lá, vou pegar um qualquer aqui, vou pegar esse cara aqui. Então, esse aqui é um decibelímetro, tá? Então, a diferença é que ele vai te dar em dB, ele tem algumas curvas de compensação, ele tem algumas curvas de resposta, alguns filtros, né, para dar uma filtrada e tal, mas esse é um decibelímetro. Bom, tem muita coisa para falar sobre isso, não é o meu objetivo, tá? Trabalhar essa questão aqui, é mais falar sobre a NR15, né? Mas aí existe também a questão das frequências que você vai fazer monitoramento, né? Vou fazer frequências de ruídos até 20 kHz ou até 22 kHz, 24 kHz, aí depende, né? Eu posso fazer levantamento de ruídos não audíveis, né? Porque ele pode provocar perda auditiva também. Enfim, são ruídos que você não escuta, mas eles existem, né? Algumas pessoas escutam, não 20 kHz, não, mas 18 kHz, por exemplo, é que a gente está com uma aula muito remota, então eu não consigo fazer isso. Mas eu posso tentar aqui, ó, com vocês, frequência, fazer uma brincadeira de alta frequência aqui, ó, junto ao microfone. E depois vocês me falam se vocês escutaram ou não, né? Então eu vou fazer aqui com deixa eu ver o mínimo aqui, acho que o mínimo aqui é 9 kHz. 9 kHz. Esse foi 9 kHz, eu acho que você escutou. Agora 10 kHz. Eu acho que você escutou também. 11 kHz. Acho que você escutou. 12 kHz. Deve ter escutado, né?
12 kHz, 13 kHz. A partir de agora eu vou aproximar mais no microfone, tá? Eu vou voltar ao 13 kHz perto do microfone. (14 kHz). (15 kHz). (16 kHz). (17 kHz). (18 kHz). (19 kHz). E 20 kHz. Então tá aí, foi feita a brincadeira aí com vocês. Depois vocês me falam o que vocês escutaram, né? Eu não sei qual que é o comportamento do celular, assim, no microfone exposto através da internet, chegando no teu computador, no teu smartphone. Eu não tenho a mínima ideia, né, gente? Então, mas assim, só para ter uma ideia, né? Então, mais um ruído de uma intensidade, um nível de pressão sonora, por exemplo, eu acho que em 14 kHz, 14, a partir de 14 eu já não estava mais escutando. Lógico que eu sei que está tocando, porque eu escuto o começo dele, mas eu não escuto o som mesmo eu não escuto. Isso a idade, né? A gente vai ficando velho e vai perdendo mesmo a capacidade auditiva em frequências mais altas. Isso é absolutamente normal. Então, se você tem já uma idade, ninguém tem a idade avançada nessa turma, né? Mas se você tiver uma idade um pouquinho mais velho, né? Passou aí dos 30, é óbvio que você não vai escutar que nem essa garotada aí de, sei lá, 17, 18, 19 anos, né? E também vocês aí de 17, 18, 19 anos não vai escutar que nem a garotada de 14 anos, entendeu? E assim vai, porque na realidade essa perda auditiva em alta frequência, ela vai acompanhando a nossa vida. Nós vamos perdendo mesmo, tá? É natural, beleza? Deixa eu só ver aqui o horário. Tá. Bom, depois tem o limite de tolerância para ruído de impacto, né? Aí ele explica aqui o que é o limite de impacto. E aí ele coloca que a tolerância será 120 dB, decibéis, tem um procedimento para você fazer a leitura. Isso também vale a pena pegar uma NHO da Fundacentro para ver o procedimento de medição. De qualquer forma, está aí, o limite de tolerância está aqui para ruído de impacto. Tá bom? Exposição ao calor. Vocês já devem ter visto isso com o Bocato em higiene, né? Então, na realidade é o índice de bulbo seco, bulbo úmido, né? E aí a gente tem aqui... aqui mudou um pouquinho, tá, gente? Então, perdão, tá aqui, ó. Aqui estão os limites, né? Então, o quadro de exposição ocupacional em função da carga térmica, do trabalho, evidentemente, né? E o limite, qual é o máximo de temperatura, na realidade de IBUTG, que o indivíduo pode estar submetido, né? Lembrando que esse cálculo de IBUTG ele tem dois equacionamentos. Deixa eu ver se ele está aqui, eu passei batido. Mas ele tem dois equacionamentos, um carga solar e um sem carga solar, né? São médias aritméticas, né? Olha lá, ele fala aqui, ó, a avaliação quantitativa do calor deverá ser realizada com base na metodologia e procedimentos descritos da norma de higiene ocupacional NHO 6 da Fundacentro, né? Então aqui determinação da sobrecarga térmica por meio do índice de IBUTG, equipamentos de medição de forma de amostragem, posicionamento e processo de uso dos mesmos locais avaliados, procedimentos contra a conduta e medições de cálculo. Então lá na NHO vai definir isso aí para você, de como você fazer essa medição, tá? Aí você vai medir, comparar, né?
evidentemente considerando a carga térmica, que ele até fala aqui um pouquinho, né, em relação à taxa metabólica, né, em função. Algumas estão prontas aqui, né? Olha, trabalhe sentado, repouso. Então dá para você tentar caracterizar aqui mais ou menos, né? Mais ou menos o que é que ele faz e como ele faz. Você acha essa carga metabólica, vem aqui na tabela com a carga metabólica e veja qual é o limite de exposição IBUTG. Se tiver assim, faz a leitura no equipamento, né? Sempre pensando onde está o operador, tá? Isso é bastante importante. E aí, uma vez que você tem esse valor, você compara e vê se caracteriza uma insalubridade ou não, tá bom? É isso. O anexo 4 não temos que falar nada. O anexo 5, ele caracteriza. O 5 ele tá naquele hall. Deixa eu pegar aqui, ó. O 5 ele tá. Aliás, eu vou até anotar aqui para não esquecer isso para vocês, tá? O limite é 1, 2, 3, 5, 11 e 12. E o mencionados, o 6, o 13 e o 14. E o laudo, o 7, o 8, o 9 e o 10. Bom, o anexo 5 sobre radiações ionizantes, né? Então, cadê aqui, ó? Tá? Para efeito aqui das radiações ionizantes, só entra aqui a questão do raio-x, tá? Então tá aqui, ó. Aqui eu acho que não tá falando nada, limite tolerância, tá. Só entra raio-x, partículas alfa, beta e gama, tá? E quem define isso daí é a norma CENEM, da Comissão Nacional de Energia Nuclear. É lá que define a tolerância. Eu não lembro mais, mas se não falha a memória, que a dose isenta é 50 milisievert. Eu acho que é isso, tá? 50 milisievert. Alguma coisa assim. E eu acho que é por ano, entendeu? Por ano. Então, durante um ano, o máximo que a pessoa pode receber de dose é 50 milisievert. Se passar disso daí, você já tem uma condição insalubre. Mas assim, veja, não é uma coisa que dá pra gente, tudo bem, não dá nada. Não é bem assim, não. Tem que proteger o trabalhador, ele tem que usar dosímetro, tem uns parâmetros lá, tem que afastar o trabalhador. Tem casos que ele fica afastado, ele só vai poder voltar depois de um ano, sabe? Ou depois de um certo tempo, para zerar a dose dele, né? Dentro desse limite aí de 50 milisievert. Acho que é 50 ou 100 milisievert, eu não lembro. 50 eu acho que para público é isento e 100 eu acho que é o limite. Eu não lembro mais, já faz muitos anos que eu não mexo com isso. E, gente, deixa eu só acertar um negocinho aqui, peraí. Aí. Agora sim, pronto. E na sequência aí nós temos o anexo 6, que é as condições hiperbárica. Constatado condição hiperbárica, né? Você vê que o anexo 6 ele nem considera essa questão de limite, né? Se estiver aqui mencionado nessas atividades hiperbáricas do jeito que está aqui na norma, já é considerado insalubre, né? Já tem a caracterização de insalubridade. Lógico que precisa de laudo, né? Não dá pra gente falar que está constatado, não está constatado. Até porque é bom lembrar o seguinte, que ainda nós temos a questão de aposentadoria especial, né? Quem trabalha em condições insalubres. E aí o que acontece? Uma vez que está caracterizado, o INSS ele tem um custo maior, né? Que essa pessoa vai aposentar mais cedo, né? Então existe um custo mais alto para a Seguridade Social, né? Então existe uma necessidade de laudo, porque isso não pode ser uma atribuição qualquer, né? Ela tem que estar embasada tecnicamente, né? Cientificamente. Então essa norma aqui ela é muito grande, né? Esse anexo, o anexo 6 aqui é extremamente grande, né? Você vê que não acaba, né?
Eu sou franco, eu não entendo nada disso aqui. E acho que se você precisar trabalhar com isso aqui, você vai ter que se dedicar e fazer um curso aí para aprender um pouco sobre isso, né? Não que seja uma coisa difícil de entender, eu não acho que é difícil, mas seguramente toma um bom tempo, né? Porque você tem que se dedicar um pouquinho a estudar tudo que está sendo falado aqui, né? Muito bem. Não acabou ainda não. Caramba, meu. Vamos lá. Quero outro anexo agora. Mas ainda estamos aqui. Aí beleza. Anexo 7, ela tá lá no. Depende de laudo, não existe. Não é simplesmente falar que está submetido a radiações ionizantes, não existe limites, né? Mas existe laudo, né? Então tem que se fazer uma avaliação sobre a exposição a micro-ondas, ultravioleta, laser, né? Aliás, tá aqui, ó, as não ionizantes são as micro-ondas, a ultravioleta e a laser, tá? Para efeito da norma, tá bom, gente? Porque micro-ondas, ela é uma radiação ionizante, fisicamente falando. Mas para efeito da norma, ela não é. Para efeito da norma, ela é uma não ionizante, tá? A ionizante é aquelas que tem a ver com a CNEM, com a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Né? Então, as operações ou atividades que expõem os trabalhadores a radiações não ionizantes sem a proteção adequada são consideradas insalubres, em decorrência de laudo de inspeção. Então, precisa do laudo aqui, caso contrário, não tem como. Né? O anexo 8 é a vibração, então aqui vai falar um pouquinho de vibração, ele também precisa de laudo, tem que laudar. O anexo 9, sobre o fio, também tem que laudar, uma vez que você tiver esse tipo de problema, tem que providenciar laudo. O anexo 10 também, umidade também precisa de laudo. Veja, não tem muito o que falar, né? É um parágrafo, né? Então você lê esse parágrafo aí e não chega a lugar nenhum. Mas aí vem o anexo 11, aí já não, ele já tem limite, né? Que são os agentes químicos, cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho. Né? Então precisa de laudo, né? Inspeção, se fala em inspeção, tem que laudar, né? Então tem que fazer uma inspeção e tem que comparar com os limites de tolerância, né? Então tá aqui, ó, nas limites, deixa eu ver se compensa ficar lendo, não sei, acho que talvez sim, talvez não. Nas atividades e operações nas quais os trabalhadores ficam expostos a agentes químicos, a caracterização de insalubridade ocorrerá quando forem ultrapassados os limites de tolerância constante no quadro 1 do anexo, desse anexo aqui. Né? O anexo 11. Né? Todos os valores fixados como no quadro, como asfixiantes simples, determinam que os ambientes de trabalho em presença de substâncias e concentrações mínimas de oxigênio deverá ser 18% em volume. Então aqui já está definindo que a concentração mínima de oxigênio tem que ser 18%. Né? Ele está definindo aí. Tá? As condições nas quais a concentração de oxigênio estiver abaixo desse valor serão consideradas de risco grave e iminente. Isso aqui, grava o nome, IPVS. Tá? IPVS. Tá? Então, isso aqui, na realidade, é uma condição que não é nem a questão de insalubre, é uma questão de risco grave e iminente. É interdição na hora. Tá? Então tá aqui, ó. Abaixo desse valor, grave e iminente. Não é questão de insalubridade. É pior, muito pior. Na coluna valor teto, aqui, ó, lá ele tem valor teto, estão assinalados os agentes químicos de limite de tolerância não podem ser ultrapassados em momento algum da jornada de trabalho. Tá? É teto, é o máximo. Não pode ser mais do que isso. Na coluna absorção, também pela pele, estão assinalados agentes químicos que pode ser absorvido por via cutânea e, portanto, exigindo sua manipulação o uso de luvas adequadas, além dos EPIs necessários para proteção às outras partes do corpo. Então existe esse cuidado aí que tem que ser observado, até para laudar tem que ser observado isso. A avaliação das concentrações de agentes químicos através do método de amostragem instantânea, de leitura direta ou não, deverá ser feita pelo menos 10 amostragens. Então está aqui, ó.
Aqui define em 10 amostras para cada ponto, ó, né, ao nível respiratório do trabalhador, no nível do nariz dele, né? Entre cada uma das amostragens deverá haver um intervalo de 20 minutos, 20, 10, 200 minutos. Né? Então nós estamos falando aí, uma amostragem aí nessas bases aí, elas vão ter aí quase 4 horas de trabalho, meio período. Né? Se fizer perto de 4 horas de trabalho, né? 4 horas dá 240 minutos, né? Perto disso. Cada uma das concentrações obtidas nas referências referidas à amostragem. Se replicar no organismo humano. A ideia é que quando a dose for aplicada. Então, pessoal, tive de dar uma paradinha aí e voltando. Então, para cada concentração, cada uma das concentrações obtidas nessa amostra, não deverá ultrapassar os valores obtidos na equação. Aí fala aqui da equação, ó, que é o limite de tolerância vezes o fator de desvio, né? Então tem aqui, ó, então os limites de tolerância, né, e os fatores de desvio aqui, no caso, para comparação com a amostra, né, ó, cada uma das concentrações obtidas nas referidas amostragens, não cada uma delas. Então veja, são uma série de parametrizações que tem que ser avaliadas, né? Não só a comparação com o limite de tolerância. Né? O limite de tolerância é considerado excedido quando a média aritmética das concentrações ultrapassar o fixado no quadro 1. Então, será que você entende isso? Você faz lá as 10 amostragens, tá? Você faz as 10 amostragens com intervalo de 20 minutos. Aí você vai pegar cada uma das amostras e comparar com o valor do limite de tolerância vezes o fator de desvio, entendeu? Então vai pegar cada uma das 10, ver qual é o limite de tolerância, qual é o fator de desvio, multiplicar um por outro e ver nenhuma das amostras pode ser superior a o resultado dessa multiplicação, tá vendo? Então cada uma das concentrações obtidas das referidas não deverá ultrapassar os valores obtidos pela equação que segue, sob pena de ser considerado risco grave e iminente, tá? Então tá aí, essa é uma condição importante para você avaliar, né? Bom, e aí a tolerância vai ser fixada na média aritmética, ou seja, você soma os 10 valores, divide por 10, essa aí é a média aritmética, tá, das concentrações. Para os agentes químicos, que tem o valor teto, né, lá no quadro 1, tabela de limites, tolerância, considera-se excedido o limite de tolerância quando qualquer uma das concentrações obtidas da amostragem ultrapassar o valor. Então, ou seja, se a substância tiver valor teto, qualquer amostra que superar aquele valor já é considerado insalubre, né? Para falar a verdade, ele é considerado risco iminente, né? Grave e iminente, né? Considerado excedido o limite de tolerância quando qualquer uma das concentrações obtidas na amostra ultrapassar. Os limites de tolerância fixados no quadro 1 são válidos para jornadas de trabalho de até 48 horas. Né? Então, isso antigamente trabalhava 48 horas, gente, inclusive. Para jornadas que excedam, dever-se-á cumprir, aí vai ter que vir lá no acordo, mas o 48 hoje eu acho que nenhuma está excedendo. Porque assim, o máximo que pode ter são 2 horas extras diárias, né? São 10 horas. Não, pode ceder sim. Dá para ceder. 44 mais 2, 4. Com hora extra pode exceder, tá? Então, mas eu não lembro o que dispõe o artigo 60. Na verdade, ninguém faz essa compensação aqui por causa desse excedente, não, tá, gente? Que eu saiba, não, nunca vi. Aí vem os quadros, né? Então você tem aqui o agente, aí você tem o valor teto, algumas têm valor teto, esse aqui tem valor teto, tá vendo?
né? Esse daqui tem absorção de pele, né? Aí você tem até 48 horas, dois parâmetros em ppm, parte por milhão, ou então miligrama por metro cúbico, né? Então você tem essas duas, esses dois limites aqui, né? Esse cara é um asfixiante simples e assim vai. Deixa eu só ver aqui as observaçõezinhas, né? Ó, você vê, isso aqui foi incluído, ó, o 1 foi incluído em 92, incluído. Não teve alteração isso aqui, né? Olha lá, partes de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado e miligrama por metro cúbico, né? Então, beleza. E aqui ele já define qual é o grau de insalubridade, ó, tá vendo? Opa. Grau de insalubridade, então já está definido, né? Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, sei lá, deixa eu pegar aqui um álcool isopropílico, né? Ele é absorvido pela pele e ele tem aqui dois limites, né? Ele não tem valor teto, não existe valor teto, mas existe aqui a média, né? Pensando na média, existe aqui 310 ppm ou 765 mg por metro cúbico, né? Que são dois parâmetros, dois limites, né? Mas assim, é o mesmo, é uma conversão entre eles, tá? Bom, enfim. Então a aplicação, eu imagino que vocês devam ter aplicado isso aqui em higiene com bocato, né? Se não aplicaram, me avisa pra gente aplicar, tá bom? Eu queria que vocês me avisassem pra gente poder aplicar. Qualquer coisa a gente faz uma atividade. Aliás, eu acho que eu vou fazer uma atividade envolvendo a aplicação do anexo 11, tá? Então, eu acho que uma atividade com o anexo 1, que é ruído, e uma atividade com o anexo 3, que é estresse térmico, e uma atividade com o anexo 11. Acho que ficaria bom tamanho. Bom, anexo 12 é limites para tolerância para poeiras minerais. O 12 ele também traz, deixa eu ver, não traz não. Ele não traz. É o 12. Então o 12 ele traz a questão de poeiras. Opa, eu acho que eu exagerei aqui no voltar, né? Deixa eu... Desculpa. Vamos lá. 11 e o 12. Aqui. O 12. Não limites poeiras minerais. Então aqui ele vai falar sobre o asbesto. Não vou entrar nesse detalhe, tá, gente? Mas aí ele fala um pouquinho sobre o asbesto, a proibição. Fala bastante sobre o asbesto, né? Que está totalmente proibido e tal. Mas enfim, ainda hoje a gente ainda tem problemas. Mas, fazer o que, né? Aí o cadastro dos utilizadores de asbesto, tem algumas aplicações que ainda utilizam. Manganês e compostos. Sílica livre, né? Concentração de sílica livre também. Então, mesma coisa. O anexo 13, agentes químicos, então ele vai falar do arsênio. O anexo 13, simplesmente trabalhando com esses materiais, já é considerado insalubridade, tá bom? Carvão, chumbo, tá vendo? Ele já define se a insalubridade é grau máximo, mínimo, médio, cromo, fósforo e assim vai. Isso aqui houve uma mudança em 92 também, que é manipulação de negro de fumo. Mercúrio, silicatos, substâncias cancerígenas, tá vendo? Então, simplesmente, isso aqui já caracteriza a insalubridade, né? Simplesmente por existir, né? Que tem mais algumas substâncias aqui. Insalubridade de grau mínimo, aí depois o benzeno, a tratativa é de 95. 2011, bom, aí foi revogado aqui também revogado, alterado, bom, enfim.
Vamos aqui mais um pouquinho. Agentes biológicos, que é o 14. Ele também é simplesmente a existência do agente biológico, já caracteriza. Tá vendo? Aqui já está definindo o que é grau máximo, grau médio. Então tá aqui já os percentuais, tá vendo? Já está definindo. E acabou. E é isso. Tá bom? Então é isso, gente. O NR15 está feito. Eu vou elaborar uma atividade para vocês fazerem, envolvendo o anexo 1, o anexo 3 e o anexo 11. Beleza? É isso. Um abraço para vocês e até a próxima.